Olá, pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos hoje, então, direto para o caminho português de Santiago, lá na cidade do Porto, com a Marina Storchi, peregrina querida, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aqui em São Paulo. Vou chamar, então, sem delongas, porque a gente tem muito assunto. Marina, seja muito. Pessoal, muito obrigada por todas as perguntas que vocês mandaram também. Quem tiver também alguma dúvida, vamos falando. Oi, peregrina! Oi, Andréia, como é que você tá? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô num Tudo hostel. bom? Tudo bem, eu tô num hostel. Pode ser que meu Hum, sinal oscile um pouquinho, mas eu tô aqui. Tem uma musiquinha ambiente que eu espero que não atrapalhe. a musiquinha tá ótima. Tá gostosa. Esse hostel é uma E esse delícia, teu, ele é e esse teu muito fundo tá bonitinho. lindo. Pois é uma graça. Eu me mudei hoje pra cá, ele é muito Tudo bem? bonitinho. Tudo bem. Eu tô com um pouco de delay, mas tudo bem. Eu escuto você sempre um pouquinho atrasada, mas acho que é porque é o meu Wi-Fi mesmo, tá? Eu acho que sim, tá falhando um pouquinho, né? Para eu te ouvir, tá dando uma falhadinha. Não sei, pessoal, como é que vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo bem a Marina. A gente vai seguindo, né? Vai se adaptando ao caminho que se apresenta, né? Estão Vamos ouvindo testando. eu, a Marina? Nos deem um ok pra gente seguir. O nome do hostel estão Tá perguntando. um pouquinho, a conexão tá um pouquinho travada. Tentando achar onde é o... Gente, se vocês puderem também nos dar um feedback, se vocês estão nos ouvindo, Eu acho que tá saindo. vamos Estamos ouvindo. Então tá bom. tentando. Estão ouvindo. Tá todo mundo Ah, ouvindo. estão ouvindo. Ótimo, ótimo. Então, Marina, querida, quero muito, tô muito curiosa sobre o teu caminho português de Santiago, porque o caminho que eu fiz foi o que foi o que você vai começar agora essa semana, que é o caminho português partindo do Porto. E eu tenho muita curiosidade para saber desse caminho desde Lisboa, porque quando eu fiz em 2016 sozinha o caminho português, me disseram: não faz desde Lisboa, tem muita estrada, a infra não é muito boa, a sinalização às vezes é confusa, melhor você começar do Porto. E ano passado eu conheci uma peregrina que amou ter feito de Lisboa ao Porto. Então eu tô super curiosa para saber a tua opinião deste trecho. Vamos lá. Bom, na verdade, tiveram duas decisões para eu vir aqui fazer esse trecho. Uma delas foi ter te conhecido. Eu já tinha feito o caminho do norte há 2 anos atrás e eu queria fazer outro caminho de Santiago e eu não sabia direito qual fazer. E quando eu te conheci, eu vi o seu livro de fotos do caminho português e comecei a me interessar porque eu amei o seu livro, eu amei as fotos. Eu falei, putz, eu acho que eu vou gostar. E o segundo motivo é que estamos num momento de pandemia. Eu sabia que o Caminho de Santiago tinha fechado em março, porque eu tinha amigos que estavam fazendo e tiveram que interromper e voltar para os seus países, mas eu sabia que tinha reaberto. Mas a Espanha ainda oscilava, tinha muito ruído da Espanha fechar, então eu falei, eu tô com tempo, eu tenho passaporte português, então eu tinha certeza que em Portugal eu entraria, talvez não na Espanha, mas em Portugal, pela minha nacionalidade, não me impediriam. E aí eu falei, eu vou fazer desde Lisboa porque eu tenho tempo, porque desde o Porto eram só 240 quilômetros, se não me engano, eu tinha muito tempo, eu queria andar mais, eu queria andar uns 700 quilômetros, então eu falei, eu vou desde Lisboa.
E se não der para atravessar para a Espanha, paciência, mas eu vou chegar o máximo possível, porque estamos em pandemia, apesar dele estar aberto, eu não tinha muita informação. E eu tinha as mesmas informações que você recebeu, que ele não é muito sinalizado e que ele não é muito estruturado entre Lisboa e Porto, mas eu resolvi arriscar mesmo assim, resolvi pagar para ver e também vim totalmente sozinha. O que eu achei depois de fazer entre Lisboa e Porto? A sinalização é super ok. Em nenhum momento eu fiquei perdida sem seta. Aliás, até achei mais sinalizado do que o Caminho do Norte. O Caminho do Norte, em alguns momentos, eu ia meio para intuição, ou eu tinha que usar o mapa do aplicativo. Aqui no português eu tinha seta a cada X quilômetros, quando eu tinha qualquer desvio, qualquer alternativa de rota, tinha sinal. Eu nunca fiquei sem seta, nunca fiquei perdida. Mas a questão da estrutura, realmente ela é um pouco mais falha. Quando você olha as etapas de Lisboa a Porto no aplicativo, às vezes você só tem uma opção de lugar para dormir. Então, a minha média de caminhada é 30 km por dia, mas teve um momento que ou eu caminhava 20, porque a minha única opção de hotel era em 20 km, albergue, ou eu caminhava 50. Eu não tinha várias opções a cada 10 quilômetros para escolher onde dormir. E também muitas cidades, principalmente nos primeiros 4 dias, eu fiquei sem água, eu fiquei sem um café para parar e comprar um sanduíche. Então, os primeiros 4 dias eu atravessei cidades desertas, e aí eu não sei se é por causa da pandemia, porque eu via que tinha algum cafezinho, mas ele estava fechado. E eu atravessei assim muitos quilômetros, eu cheguei a ficar 20 quilômetros sem água, porque realmente não encontrava fontes para abastecer minha garrafinha, não encontrava um café para eu entrar, usar o banheiro e abastecer da torneira, ou comprar uma água, comprar um café, comprar um sanduíche. Então, sem estrutura, eu achei que sim, ele é menos estruturado, mas ele não é menos sinalizado, não. E por conta da pandemia, algumas opções de alojamento são as santas casas, os albergues municipais e o corpo de bombeiros. E esses 3 estão fechados por causa da pandemia. As santas casas, igrejas, não estão recebendo peregrinos, porque geralmente tem idosos vivendo lá, sejam freiras, sejam idosos nas santas casas, eles não estão recebendo. Os bombeiros também, eles não podem correr o risco de se contaminar, então não estão recebendo peregrinos, e os albergues municipais estão fechados. Então eu dependi exclusivamente de albergues privados, que os preços até que estão ok. Eu paguei numa média de 10 a 12 euros em cada albergue privado, mas não é toda a cidade que tem. Então, o primeiro dia, saindo de Lisboa, ou você anda 40 quilômetros para dormir no primeiro albergue, ou você faz que nem eu. Eu não aguentei encarar 40 quilômetros no primeiro dia, eu tive que pegar um trem. Eu fui tentando os bombeiros na primeira cidade, na segunda, na terceira. Quando eu vi que nenhum bombeiro ia me aceitar, eu peguei um trem, porque eu não ia encarar 40 quilômetros de primeiro dia de jeito nenhum. Então, esse comecinho saindo de Lisboa, eu achei bem complicado. E eu não achei bonito. Você sai de Lisboa, você atravessa terrenos com muito lixo, terrenos abandonados onde vem caçamba de lixo mesmo, e lixo lá. Lugares muito abandonados, muito feios, assim, eu não vi beleza nenhuma para sair de Lisboa. Eu não recomendo ninguém sair de Lisboa andando. Eu realmente comecei a gostar muito do caminho no 4º dia, que foi no 5º dia que eu cheguei na cidade de Tomar. A cidade de Tomar é maravilhosa, é um charme, tem um castelo lindo que virou convento depois da Ordem de Cristo. E é uma cidade incrível para passar o dia, e a partir de lá você começa a entrar em floresta, começa a passar por cidadezinhas charmosas. Então, assim, eu realmente, se fosse fazer de novo, ou se fosse indicar para alguém, eu indicaria pegar um trem de Lisboa para a cidade de Tomar e começar na cidade de Tomar. Não fazer esses primeiros 4, 5 dias saindo de Lisboa, que foram os dias que eu peguei. Chegando em Santarém, eu peguei 20 quilômetros só de plantação. Então, é plantação de milho, que você fica no meio sem atravessar a cidade, sem atravessar um café, sem atravessar nada.
Eu peguei muito tempo de estrada, cheguei a pegar 8 quilômetros perto de Azambuja, numa estrada sem acostamento e que passa muito caminhão. Então você realmente fica naquela curva de descida da estrada. Quando acaba o asfalto, não tem nem acostamento e já desce aquele barranco, você fica andando capenga com uma perna mais curta que a outra. Então, assim, eu não achei, dos primeiros 4 dias eu não achei nada legal. A única coisa que vale a pena conhecer a cidade de Azinhaga, que é onde tem a fundação do José de Saramago. É a única. E ela é bonitinha e vale a pena, mas assim, eu não sei se vale a pena passar por tudo isso só por causa dessa cidade. Eu acho que vale mais a pena ir direto para Tomar e começar de lá, sabe? Que boa dica. Nossa. E aí, passando de Tomar, eu até anotei as etapas para não me esquecer. Aí eu fui fazendo de 25 a 32 quilômetros por dia. Então, assim, depois de Tomar, eu passei por Havaiazer, que não é tão charmosa, é uma cidade que está em obra, mas é uma cidade que tem um albergue do Pinheiro, e ele fez todo esse ritual de stamps, de selos, que foi muito legal esse ritual. Ele derrete uma vela e põe o stamp, ele cola adesivos, e ele é um cara muito, muito simpático, e tem um restaurante gostoso do lado do albergue. Então, essa cidade valeu a pena. Depois, na cidade de Rabassal, o caminho foi muito legal, porque foi um caminho de muita floresta. E Rabassal é uma cidade também famosa pelo queijo, então foi gostoso comer lá. Depois você chega em Coimbra. Coimbra é uma cidade linda que eu queria conhecer há muito tempo. É muito bonita, vale a pena até tirar um dia a mais para conhecer Coimbra. Depois de Coimbra, você pode escolher dormir em Mealhada ou Cernadelo. Eu escolhi Mealhada porque eu estava precisando de um descanso, eu queria um hotel com piscina, e aí foi um dia que eu paguei um pouquinho mais caro para ter uma tarde de piscina, estava fazendo calor. Depois tem Águeda, não sei se estou falando certo, Águeda, que é uma cidade muito linda, tem uma rua de guarda-chuvas, uma cidade legal para passear, e o albergue que tem lá, que é o indicado pelos guias, pelos aplicativos, é um albergue nas montanhas, muito gostoso, super aconchegante, acolhedor, de ficar nas montanhas com uma vista linda. Ele não é bem na cidade, ele é bem no alto do morro, mas vale a pena. E depois de lá, que eu comecei a fugir do caminho. Então, os últimos 3 dias, porque assim, essas cidades que eu tô falando que são super gostosas, Tomar, Rabassal, Coimbra, Cernadelo, Águeda, entre elas o caminho tem muita floresta, muita montanha, muito bonito, mas também tem trechos de estrada e também tem trechos de parque industrial, mas são trechos mais curtos. Então é um momento de estrada, mas logo você vai entrar numa floresta, num bosque, vai cruzar cidades. Eu resolvi ir além e dormi em Pinheiro da Bem Posta, que é 7 quilômetros mais. Então, esse dia eu fiz 30 quilômetros, porque tinha um hostel com uma cachoeira. E eu fiquei muito tentada a ver uma cachoeira, que faz muito tempo que eu não ia numa cachoeira, não imaginava ter uma cachoeira no caminho. Esse hostel, ele fica 1,5 km fora da rota do caminho, para dentro de uma floresta, mas todo sinalizado. E é um moinho que o cara transformou em hostel. Ele não cobra caro, eu paguei 15 euros para dormir, mas é uma decoração incrível dentro de um moinho e para mim valeu a experiência. E quando eu cheguei lá, que ele me falou que muitos peregrinos não estavam fazendo os últimos 2 dias para chegar em Porto, porque é de pura estrada e parque industrial. Então, ele mesmo indicava sair do caminho, baixar o Maps.me, o mapa offline, colocar a rota a pé para a praia e seguir a rota do Maps.me, do aplicativo Maps.me a pé. E foi uma rota inteira sem estrada, passando por cidades pequenas, passando por florestas,
Mas me deu um certo medinho, porque não era caminho de Santiago mais. Eu estava atravessando florestas e teve uma floresta que nem trilha tinha, assim. Eu realmente estava andando no meio das árvores. Então eu fiquei com medo de ter bicho, eu fiquei com medo de ter cobra. Esse dia realmente deu um medinho por eu estar sozinha. Não sei se eu faria de novo. Teve momentos que eu estava no meio do mato, eu escutava barulho, eu falava, meu Deus, eu não sei que tipo de bicho que tem aqui dentro. Mas valeu a pena porque eu não peguei nada de estrada, não cruzei um caminhão, não cruzei um parque industrial. E eu conversei com os meus amigos que seguiram a rota para Porto e eles passaram só parque industrial, só estrada, só beira de estrada esses últimos 2 dias. Então, quando eu cheguei na praia, e aí já não é caminho de Santiago, então você paga mais caro para dormir na praia. Eu paguei 30 euros porque é um surf camp, então são umas pousadinhas de surf, são mais caras, é um lugar bem turístico. Paguei uma noite mais cara, mas daí eu vim beirando a costa. E esse caminho da costa, ele é um caminho que tem uma plataforma em cima da areia mesmo. Acaba a praia, tem essa passarela. Então é um caminho inteirinho de passarela, são 20 quilômetros até chegar no porto por essa passarela, passando por várias praias, inclusive uma das igrejas mais lindas que eu vi no caminho inteiro, nesse trecho de Lisboa a Porto, foi na costa, não foi no caminho de Santiago. É a igreja em cima da pedra, na beira da praia. Esqueci como ela chama, Senhor da Pedra, Igreja Senhor da Pedra, que fica um pouquinho depois da Praia de Espinho. Foi a igreja mais bonita para mim, foi a igreja que mais me marcou. E ela não é do Caminho de Santiago. Mas aí já me falaram que muitos peregrinos estão fugindo mesmo esses últimos 2 dias, estão indo pela costa. Pode até ser que isso vire um caminho em algum momento, né? Porque eu acho que vale a pena. Então, se fosse fazer de novo esse caminho de Lisboa para Porto, eu faria 2 alterações. Uma seria começar em Tomar, não começar em Lisboa, perder aí os primeiros 100 quilômetros. Em vez de fazer 360, fazer 260, que tá ok. E o segundo seria pular esses 2 últimos dias e ir para a costa, em vez de seguir pelos parques industriais e estrada. É isso que eu faria de diferente, assim. Mas eu acho que valeu. Valeu super. Agora eu tô curtindo aqui o Porto, uns diazinhos de descanso para seguir. E aí seguir para Santiago também tem 2 caminhos, né? Que a gente pode escolher. O central e o da costa. Eu não lembro qual que você fez. Você fez o central, certo? O central, e eu tenho um monte de dicas para você, se é que você vai pelo central, né? Não sei. Tem mudança de rota? Então, eu estava decidida a ir pelo central até ontem. Aí ontem encontrei todos os peregrinos. Somos só 5 que fizeram o caminho agora durante a pandemia. Não cruzamos mais ninguém. Cruzamos muitos peregrinos indo para Fátima, porque dia 13 foi dia de Fátima, então tinha muita gente, foram 6.000 peregrinos para o santuário de Fátima. Mas o caminho inverso, que é o caminho de Santiago, só tinham nós 5 fazendo. E ontem eu me reuni com eles e ficamos discutindo. Muitos deles já fizeram ou o central ou o da costa. E aí eu resolvi que eu vou fazer os dois. Eu vou começar em um e vou migrar para o outro. Porque tem trechos do central que eu não queria Boa! perder. Eu não queria deixar de conhecer Tui, eu não queria deixar de conhecer várias cidades, eu não queria deixar de fazer a alternativa à variante espiritual. Mas eu gostei muito desses últimos 2 dias para chegar no Porto. Então, a minha ideia é sair do Porto pelo litoral, fazer pelo menos uns 2 dias de litoral e depois desviar. Também não vai ser caminho, eu vou ter que achar pelo mapa como desviar e voltar para o central, fazer um pouquinho de cada. Essa que foi a minha decisão de ontem à noite. Vamos ver se vai dar certo. Porque tá Ah, muito quente, tá muito gostoso. Hoje eu teria passado o dia que inteiro na maravilha! praia. Então, eu acho que vai ser gostoso passar esses primeiros dias na praia. E eu conheci também 2 peregrinos que moram aqui no litoral que falaram: passa em casa, vem tomar um café. Peregrinos estavam indo para Fátima. E aí eu fiquei com vontade de conhecer as famílias deles, né? E depois eu volto e vou para Tui, vou conhecer as meninas do Ideias Peregrinas, também tô doida para conhecer, que é o Hostel em Tui, que eu conheci o pai delas. Eu conheci muita gente indo para Fátima, assim, era muito engraçado, porque eram pessoas que já se conheciam, pessoas que conheciam peregrinos brasileiros.
esses encontros aí de caminhos foi muito gostoso. Cruzar, porque a gente cruza exatamente ao contrário quem está indo para o Santuário de Fátima. Sai junto de Lisboa, mas depois os caminhos cruzam ao contrário, assim. E aí você vai cruzando exatamente as cidades que quem dormiu no dia anterior é a cidade que você vai dormir no próximo dia. Os peregrinos de Fátima. Tá travando aqui um pouquinho, mas agora eu acho que eu vou conseguir falar. Marina, tem muita gente aqui perguntando da questão financeira. Bom, em primeiro lugar eu tenho que dizer que vocês ouçam o podcast no Caminhos pelo Mundo, no Spotify, no YouTube, da história da Marina, porque ela começou num sabático já faz 3 anos e virou lifestyle, né, Marina? Então eu acho incrível, maravilhoso, muito, muito inspirador. Ouçam o podcast e acompanhem os stories da Marina. Mas assim, se você quiser então responder como é que você, né, se programa financeiramente aí para fazer os caminhos, para viajar, enfim. Agora a tua base está em Copenhague, né? E se você pode nos dar também uma ideia de valores, gastos diários. Isso eu também acho maravilhoso que a Marina tá botando nos stories e tá salvando, acho que nos destaques também, né, Marina? Preço de refeição nos restaurantes, preço de albergue, e às vezes ela mostra o menu do peregrino feito direto do supermercado, e às vezes tem legume. Esses dias um legume de um peregrino, que o peregrino te forneceu uns legumes para o jantar, né? Então é bem a vida da peregrina, que daqui a pouco está no restaurante, daqui a pouco cozinha. Parênteses, Marina, isso é outro ponto. Muitos albergues, agora em tempos de pandemia, com a cozinha fechada, né? Isso complica também. Então, se você puder comentar um pouquinho disso tudo. O meu outro caminho do norte, eu gastei exatamente a média de 30 euros por dia, considerando as paradas de cafezinhos, os restaurantes, supermercado e estadias. A diferença é que na Espanha, no Caminho do Norte, como eram tempos normais, eu ficava muitas vezes em albergue municipal e santas casas, que aí ou é doação, e quando é doação eu doava 5 euros, ou o albergue municipal tinha o preço de 6 euros, há 2 anos atrás quando eu fui. Só que como era o Caminho do Norte, é praia e eu gosto muito, eu às vezes queria curtir o dia de praia, e aí eu sabia onde que eu ia chegar no final do dia, e eu reservava pelo Booking. Só que pelo Booking eu pagava mais caro, então eu acabei pagando várias noites de 30 euros, porque eu queria curtir o dia na praia, eu sabia que eu ia chegar às 7, 8 da noite, não ia ter vaga no municipal, você tem que chegar mais cedo pro municipal, e eu gastava 30 euros. Então assim, minha média ficou 30 euros por dia com tudo, mas porque eu gastei muito em hotéis. Dessa vez eu não tinha opção de municipal, de dormir por doação, nada. Então os meus albergues ficaram na média de 10 a 15 euros, porque são todos particulares, todos privados. Mas os preços de refeição caíram um pouco, porque quando os albergues permitiam usar a cozinha, eu ia no supermercado e comprava. Eu acho o supermercado em Portugal mais barato que na Espanha, então realmente dá para comprar uma massa pronta e um vinho, alguma coisa assim, 1 euro cada. E os menus eu achei mais baratos em Portugal do que na Espanha. Então teve muito menu de peregrino por 7 ou 8, e o menu tem uma sopa ou uma entrada, um prato principal, meio litro de vinho e uma sobremesa. Na Espanha, no Caminho do Norte, esses menus giravam em torno de 10 a 12 euros. E aqui em Portugal, de 7 a 8 euros. Então, eu acabei gastando menos em comida, mas acabei de calcular os 13 dias do caminho, deu a média de 32 euros por dia. Tá? Eu parei também, acho que mais vezes para tomar um cafezinho, alguma coisa assim, porque no Caminho do Norte da Espanha, quase toda a cidade tinha uma fonte na praça que eu enchia minha garrafinha de água. Dessa vez eu não achei essas fontes aqui em Portugal, nesse trecho não tinha muita fonte,
Então eu sempre entrava para tomar um cafezinho, para aproveitar e usar o banheiro e encher minha garrafa no banheiro. Eu nunca ia direto no banheiro do café sem gastar com nada. Então eu acabava gastando com um cafezinho, 60 centavos, um pastel de nata, 1 euro. Então muitas paradinhas de 1,60 € para comer um pastel de nata com café. Na Espanha eu não fazia tanta parada de café, não. Mas é isso, a minha média foi 30 euros por dia. E aí tem todos os budgets, né? Eu tava andando com um peregrino, um alemão, que trabalha, tá de férias, enfim, tem um cargo muito bom. E ele sempre quer ficar em quarto privado. Então ele sempre gasta na média de 30 euros para dormir. E quando a gente saía para comer, às vezes era um menu peregrino, mas às vezes era um restaurante normal e ele pedia algo muito mais caro. Eu não tenho muita opção vegetariana aqui em Portugal, mas na Espanha também não tinha. Então eu pedia para o menu peregrino eles substituírem a carne ou o peixe por uma omelete. E claro, né, quem come carne acaba gastando mais. Então tem gente que gasta até 50 euros por dia quando fica em quarto privado, quando sempre come em restaurantes, e tem gente que gasta menos que eu, tem gente que só compra no supermercado. Mesmo que não pode usar a cozinha, beleza, mas vai no supermercado comprar pão e queijo, vai jantar pão e queijo, mesmo não podendo usar a cozinha. E eu fico bem no intermediário de quem vai gastando o mínimo possível e de quem tem os seus luxos. Mas eu já vi gente que faz caminho por 12, 15 euros por dia e gente que faz o caminho por 50, 60 euros por dia. Eu consegui manter a minha média nos dois caminhos de 30 euros, seja Portugal, seja o do norte. Acho que foi isso. Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho ainda aqui para mim, mas acho que o pessoal tá te ouvindo bem. Outra pergunta que fizeram para você foi a questão da altimetria. Eu também fiz o caminho do norte pela costa e nós sabemos que a coisa é, né, super desafiadora. Do Porto a Santiago tem uma serra que assim é um pouquinho mais exigente para o peregrino. Mas não sei, desse trecho então, de Lisboa ao Porto, o que você achou do relevo? Tem algum grande desafio? Teve um dia, não, achei muito plano, muito tranquilo. Teve pequenos, assim, né? Às vezes você vai subir um morrinho para uma floresta e tal. Teve um dia que eu lembro que cansou, eu subi até 450 metros. Eu tô tentando lembrar para onde foi chegando onde. Eu acho que foi chegando em Rabassal, mas eu não tenho certeza. Mas pode ser. Foi um dia que eu realmente, eu estava sozinha esse dia, mas realmente subi até 450 metros. Eu achava que não acabava, sabe? Vinha mais um morro, mais um morro, mais um morro. O resto, achei muito flat, muito mais que o Caminho do Norte, né? O Caminho do Norte realmente tem muita serra e eu também escolhia descer para a praia toda hora no Caminho do Norte. Porque você pode ficar sempre naquele nível, né, mais alto, sem descer para a praia tanto, vendo a vista das praias dos penhascos, mas eu sempre descia penhasco e ia nadar, voltava para cima. Então, foi muito mais. Esse trecho aqui até o Porto, não. Achei bem plano, não achei muito problema não de montanha. Qual a melhor época para fazer o caminho português? Então, mas assim, eu tô fazendo bem numa época de pandemia, né? Eu não sei o que é melhor época. Eu sempre falo que a melhor época de fazer caminhos de Santiago, no geral, é abril para mim. Abril, no máximo começo de maio e depois final de setembro, outubro, né? Porque não é super calor e não é super cheio. Eu considero isso para qualquer caminho. Agora, na pandemia, eu até tive essa ideia ontem, conversando com um peregrino que também não gostou do caminho francês, que nem eu não gostei do caminho francês e ele também não, pela quantidade de pessoas, por ele ser muito turístico hoje, muito conhecido. E ontem a gente estava conversando, a gente falou assim, por que a gente não faz agora, então, durante a pandemia, o caminho francês? Não deve ter muita gente. Então eu falei, nossa, acho que eu vou fazer agora. Eu fiquei com vontade de já emendar esse e fazer o francês. Porque agora eu imagino que tenha menos gente mesmo, né? Mas agora é época de pandemia, não dá. Então eu não sei nem dizer se esse caminho Lisboa-Porto é conhecido ou não, e se tem muita gente normalmente. Não sei dizer mesmo. Somos em 5, só conheço 5 pessoas. Mesmo eu tendo parado 2 dias em
Tomar, os outros peregrinos pararam 2 dias em Coimbra para visitar a cidade. Mesmo parando, ninguém encontrava mais ninguém. Então, pelo que a gente está sabendo, nesses últimos dias foram só nós 5. Deve ter tido mais gente semana passada que terminou alguma coisa assim, mas não sei se ele é conhecido. É que é uma situação completamente diferente da situação de pandemia. Perguntaram muito sobre Covid, né, nesse momento. Então, uma das principais diferenças dos albergues municipais fechados são as casas fechadas, que é o alojamento mais barato para peregrino. Segunda diferença é que mesmo nos privados, está com 50% de ocupação. Então, o governo está indicando que você não tenha X pessoas por metro quadrado dentro dos quartos. Então, todos os hostels que eu fiquei, só podia uma pessoa por beliche. Não podia ter gente dormindo em cima e embaixo, compartilhando, né, encostando na mesma escada, nada disso. Aconselham usar máscara em todos os ambientes comuns do hostel, inclusive dentro do quarto. Quando você chega dentro do quarto, você tira. Ninguém fica muito tempo dentro do quarto com a máscara, mas nos ambientes comuns, sim. Eles estão disponibilizando álcool em gel em todos, não estão autorizando usar a cozinha. Me perguntaram se eu tive medo de pegar Covid nesse momento. Eu acho que, assim, fazendo o caminho de Santiago, você está muito mais segura do que estando numa cidade, porque você está sozinho na natureza o dia inteiro, ao ar livre o dia inteiro. Você realmente só vai se encontrar com as pessoas ao dormir. Mas se eu estivesse numa cidade, na minha rotina normal, eu estaria frequentando muito mais lojas, shoppings, supermercados, restaurantes, muito mais contato com grupos, né, grandes movimentos. No caminho a gente está sozinho, a gente está encontrando as mesmas 5 pessoas todos os dias. No começo ninguém se toca, ninguém se abraça. Agora que a gente já está há 13 dias juntos, a gente está se abraçando. Ontem a gente se despediu, todo mundo se abraçou. Como se fosse uma família mesmo. Mas durante o caminho todo eu não tive esse medo de me contaminar. Em Portugal ainda não preciso usar máscara nas ruas, mas quando eu cruzar para a Espanha eu vou ter que fazer o caminho com máscara. Isso acho que vai ser mais difícil. Porque caminhando você sua, você transpira. E na Espanha precisa mesmo, não vai ter jeito. Então, ao cruzar a fronteira, eu acho que vai ser mais complicado. Mas vamos ver, né? Na verdade é que a gente está ao ar livre, não tem tanto risco assim. Outro ponto, Marina, bem importante, é a questão de caminhar sozinha, que eu já sei que tem muita gente te perguntando diretamente, mas eu aproveito para te perguntar, que isso também me perguntam muito. Enfim, né? Dá medo, tem risco. Eu amei que você, acho que mais lá no início, mais pertinho de Lisboa, você comentou sobre isso, que passou em umas plantações com vários trabalhadores e uma das coisas que você aprendeu foi de olhar no olho, cumprimentar, né? Mostrar segurança, que isso você até aprendeu em outras viagens. Então, se você puder contar um pouquinho da tua experiência e dar alguma dica para as mulheres, para as peregrinas que querem fazer algum caminho sozinha. Para mim, peregrinação é sozinha, não é em dupla, não é em grupo, não é nada disso. Mas isso é a minha visão pessoal do que é uma peregrinação. Eu gosto de conhecer gente no caminho, principalmente andar um pouco junto, depois separar, encontrar no jantar, conversar sobre a dificuldade de cada um durante o dia. Mas assim, o meu caminhar é meditativo, é comigo mesma e essa é a minha forma de peregrinar. Eu conheço muita gente que só faz caminho de Santiago sozinho, porque sozinho você nunca está. Você vai conhecendo gente, um dia anda junto, dia seguinte vai cada um no seu horário, as pessoas se entendem, não tem problema nenhum. Como esse caminho ele é menos movimentado, eu fiquei sozinha mesmo, muitos dias. Eu só fui conhecer esses 5 peregrinos, esses 4 outros, no 4º dia. Até o 4º dia eu não tinha conhecido ninguém. E eu estava mesmo achando o caminho ruim, estava quase desistindo. Eles que me convenceram a ficar mais. E mais um dia, foi o dia que eu andei com eles, que eu cheguei em Tomar e que tudo mudou. Mas andando sozinha nesses momentos, isso eu aprendi muito assim na Índia, andando em países, né, de culturas diferentes, é de você abordar mesmo as pessoas. Se você está numa, sei lá, numa plataforma de estação de trem na Índia, sozinha, você, mulher branca, completamente diferente das outras mulheres, todo mundo te olhando, eu aprendi a falar com eles, a conversar, a puxar papo mesmo, a mostrar segurança. Então isso eu usei um pouco no caminho.
Eu ficava sozinha, plantação, 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 plantação. De repente eu ia me aproximando, eu via que tinha 4 homens. Eu já estava quilômetros fazendo uma plantação. Tem o risco, se eles fizessem alguma coisa, a minha faca de cortar fruta, mas assim, o que adianta eu andar com ela na mão? Ela ficava dentro da mochila para eu cortar fruta. Eu até poderia pendurar aqui, mas eu não ia saber o que fazer, eu não ia saber ferir uma pessoa. Se alguém chegasse para mim, eu não ia saber ferir alguém, eu não ia conseguir enfiar um canivete em alguém. A pessoa ia me dominar e tirar o canivete em segundos. Então não adianta muito eu andar armada. Para mim é isso, é a segurança mesmo, é você não demonstrar medo para não atrair, não demonstrar insegurança para não atrair riscos. Mas uma coisa que me incomodou neste caminho, o português, as portuguesas até me explicaram que são as cuscas, são ou cusqueiras. Bom, cusca é tipo fofoca, as bisbilhoteiras. As idosas cusqueiras, não sei como é que fala. Essas velhotas da cidadela esperando alguma coisa acontecer. Então, toda vez que eu passo, isso aconteceu 4 vezes. De eu passar, eu cumprimento todo mundo no caminho, então eu passando, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. E essas velhotas, tipo, tá sozinha? Tô. Tá indo pra onde, Fátima? Não, caminho de Santiago. Mas sozinha é? Nossa, mas é perigoso, hein? Assim, falar que é perigoso, pra mim não muda nada. Eu não vou desistir, pegar um avião e voltar pro Brasil, porque ela falou que é perigoso. Só vai me passar um medo que é Disney, assim, essas situações me incomodavam, e é bem da portuguesa ser enxerida, principalmente as idosas, é palpitar, é falar de você na tua frente. Então, às vezes eu parava num café e na mesa do lado ficava duas, como se falasse em outra língua. Eu falava bom dia, eu falava que eu era do Brasil, elas sabiam que eu entendia, mas elas ficavam na mesa do lado falando de mim, como se eu não estivesse lá, comentando, nossa, mas ela leva a mochila, parece pesada, né? Pois é, mas nossa, mas vai sozinha. E ficavam falando de mim, assim, na minha frente. Eu olhava e falava assim, meu Deus do céu. Então, essas velhotas me incomodavam, porque toda hora era isso. Mas vai sozinha, mas é perigoso, mas não vai não. E às vezes elas eram palpiteiras, tipo, ó, o caminho entra nessa floresta, mas não entra não, viu? É perigoso. Dá a volta pela estrada. Eu falava, não, eu vou seguir o caminho. Isso me incomodava demais, assim. Isso não tinha nos caminhos da Espanha. Acho que por serem mais conhecidos, ninguém virava para mim e falava assim, nossa, mas você está indo sozinha. É muito mais comum. É que eu acho que esse ele é muito, muito menos movimentado, né? E aí elas acabavam palpitando mais, assim, na sua vida. E outra coisa que eu nunca tive medo, mas a alemã que eu encontrei, caminhei 2 dias com ela, me alertou, ela morre de medo de cachorro. Eu nunca tive medo de cachorro. Eu amo cachorro. Mas realmente, na Espanha, eu não via tanto cachorro de rua quanto em Portugal. E eles são os demônios, assim. Eles vão latir do lado da tua canela. Para dar uma mordida na sua canela é 1, 2. Nenhum encostou. Eu ia andando firme, sem olhar para a cara deles. Mas, sim, existe o risco de você levar uma mordida de cachorro e você tá no meio do nada. Porque eu vi muito cachorro de rua. Muito. A alemã morre de medo porque ela foi mordida numa trilha no Peru. Ela realmente foi para o hospital por causa da mordida, vacina contra a raiva, não sei o que, não sei o que. E aí ela morre de medo. E eu não tinha reparado nisso até andar com ela, porque ela congelava de medo quando a gente chegava nessas cidadezinhas e vinha cachorrada latindo, raivosa. E aí eu realmente parei para pensar, falei, isso é um risco no caminho português, que eu não prestava atenção no caminho espanhol. Tá escutando bem? Eu tô vendo um milhão Marina, de perguntas. e essa. Oi? Eu Tá tô vendo travando aqui um pouquinho. tanta pergunta. Sim, muita pergunta. Não tô nem dando conta e ainda tem as perguntas que já nos Eu mandaram, tô com né? algumas aqui. Mas deixa eu te dizer, essa história do cachorro me lembrou de um cachorro que me atacou, mas os bastões me protegeram. Eu consegui, né, manter ele distante de mim por causa dos bastões de caminhada. Não precisei bater, mas, né, ficou de escudo. E aí, isso me fez lembrar que você não usa bastão, né, nem cajado, e que nós temos temos uma diferença não. Você normalmente prefere bota, eu prefiro caminhar de
Deu uma travada. Eu Estão me escutei bem ouvindo? você falando que você É. gosta de caminhar de tênis e eu de bota. Isso, e que você teve que não, decidiu, inclusive, comprar um tênis nesse caminho, por ter muito asfalto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão do bastão, se você já experimentou ou não, a questão do calçado e as broncas que eu sei que você tá levando de ortopedistas, que o teu pezinho, né, tem que dar um tempo. É, eu, Tá me eu ouvindo? sempre, Tá. sim, eu sempre andei de bota, qualquer trilha, tá? Trilha do Pati, Everest, Mianmar, eu sempre fiz essas botas à prova d'água, que seguram bem o tornozelo, porque eu gosto de trilha, pedra, morro, né, lama. Então, por proteger bem o tornozelo, você não torce o pé, e por ela ser essa bota de trilha pesada, ela é a prova d'água, você nunca pisa numa poça, fica com o pé molhado e tem risco de bolha. Então, eu sempre preferi elas, e ela foi perfeita para o caminho do norte. Eu não tinha ideia de tanto asfalto aqui, então os primeiros 4 dias que foi puro asfalto ou meio de plantação, é uma estrada de terra batida, sem amortecimento nenhum, essas botas têm menos amortecimento e o pé fica mais duro dentro delas. Aí começou a me doer, o que chamam de fasciite plantar. Começou a doer bem, né, aquela parte almofadinha atrás dos dedos, de pisar, e assim, uma dor crônica. E aí eu comecei a fazer bastante massagem, alongamento, usar umas pomadas com tipo Voltaren, essas coisas, mas a alemã que eu conheci, ela falou, eu sempre carrego um tênis. A minha mochila, levo o mínimo possível, né? Eu levo realmente 10% do meu peso, vai com 6 quilos, não vai com nada. Ela estava andando com 12 quilos, inclusive secador de cabelo, bolsinha de maquiagem. Eu falava, meu Deus do céu. E aí um dia que a gente saiu para jantar, eu vi que ela saiu para jantar de tênis, de corrida. E ela tava o dia inteiro de bota comigo. Eu falei, gente, você carrega um tênis? Ela, não, ele é leve, eu carrego para ir jantar à noite. Aí eu falei, você já andou de tênis? Ela, não, tô pensando em usar no asfalto. Eu falei, eu acho que eu vou comprar. E aí, quando eu cheguei em Tomar, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comprei, ele realmente é leve, para pôr na mochila ele é leve, mas quando você tá andando com ele, você põe a bota na mochila, aumenta quase 1 quilo a sua mochila. Mas ele foi a melhor aquisição para o asfalto. E aí ele tem o amortecimento correto. O problema foi que saindo para Coimbra, eu queria conhecer Coimbra, eu queria sair muito cedo, um dia antes, para chegar em Coimbra 2 da tarde, visitar Coimbra o dia inteiro, então eu saí no escuro, no meio do escuro mesmo, e era estrada, então eu saí com o tênis de corrida, e depois da estrada eu entrei numa florestinha, ainda no escuro, porque o sol estava nascendo só às 7h30, e nessa florestinha de tênis, com o meu tornozelo desprotegido, eu devo ter virado. E não percebi, porque eu tava frio, tava 8 graus, eu tava andando muito rápido para me aquecer, então o pé já estava quente, eu não sei em que momento eu virei. Eu sei que na pausa eu comecei a sentir dor, que aí o pé esfrio, eu comecei a sentir dor, e aí desde Coimbra, eu estou uns 5 dias sentindo muita dor, e eu realmente não consegui caminhar esse trecho último de Porto. Não, era uma dor insuportável, eu achei, mas não estava inchado. Mas enfim, aí agora aqui no Porto eu tô parando, eu tô pondo gelo, eu tô fazendo massagem. Eu realmente não sei se eu estendi, quebrei algum ossinho, eu não sei. Não tá inchado, mas ainda dói um pouco. Então eu só pretendo continuar o caminho na quarta-feira, se melhorar mesmo até lá. Senão eu me dou mais alguns dias de folga. Mas eu acho que o que aconteceu foi isso. Você tem que trocar o tempo inteiro. Eu realmente estava trocando o tempo inteiro. Entrei na floresta, punha a bota para proteger o tornozelo. Aí saia da floresta, entrava no asfalto, punha o tênis. O problema é que às vezes é muito curto, às vezes você só fica, sei lá, meio quilômetro no asfalto. E a toda hora ficar trocando, tirando, também enche o saco. Mas foi um desses momentos que eu estava com o errado. E bastão eu nunca usei, me atrapalha demais. Eu só usei no campo base do Everest, porque eram umas subidas meio quase escaladas. Mas assim, não sei, eu não consigo me adaptar com bastão. Para mim, me atrapalha demais. Eu sei que ajuda a maior parte das pessoas, mas eu não consigo me adaptar. Nunca usei, nunca usei. Outro ponto que perguntaram também, Marina, a questão dos idiomas. Claro, você está em Portugal, né? Fica um pouquinho mais fácil, mas perguntaram, né, para o caminho de Santiago de uma forma geral, saber inglês, saber espanhol, qual é a tua opinião?
Sendo que essa peregrina está falando também dinamarquês, então não é mole, não. Mas qual é a tua opinião, assim, em geral, para quem quer ir para o caminho e de repente se preparar, vale a pena aprender um idioma? O que, que a pessoa ganha ou perde, enfim, sabendo mais idiomas? E sem, lembrando, né, sigam a Marina, porque ela também fala de alguns probleminhas de comunicação, ou seja, daqui a pouco não adianta simplesmente falar o idioma. É. Acontece, às vezes, algum mal entendido, inclusive em virtude das diferenças culturais, né, Marina? Você tem sentido isso? É, eu não acho, eu acho que entre peregrinos você não precisa falar língua nenhuma, eu acho que peregrinos se entendem, é muito bonito ver a comunicação entre peregrinos à noite nos jantares ou nos albergues, porque às vezes ninguém fala a língua de ninguém e tá todo mundo na mímica, e eu acho que os peregrinos é muita união, é muito união, assim, é muita sensibilidade entre a gente. Eu falo pelo meu pai, que tem 67 anos, ele também é peregrino, fez alguns caminhos, ele não fala, fala, ele pode arriscar num portunhol, mas nunca teve aula de espanhol. Aulas de inglês ele também foi fazer depois de muitos anos, né? E ele sabe bem o básico. Mas é isso, é soltar umas palavras pausadamente para conversar com um americano, para conversar com um alemão. Mas na Espanha, você com português falando pausadamente ou emendando um portunhol que a gente aprende em filme, tá bom, não precisa. Aqui em Portugal a gente fala a mesma língua. Mas eu vejo os alemães paravam nos cafés, nos restaurantes, e é mímica para eles não falam português, eles não falam espanhol, e é mímica, e mostra o negócio. E assim, eu acho que todo mundo, hoje em dia, todo mundo sabe se comunicar, não precisa falar a mesma língua, não. Não tem essa necessidade. Eu acho que o caminho dá para fazer mesmo sem falar a língua. E tem essa questão cultural, sim, a gente fala a mesma língua, né? Eu não tive esse tipo de problema na Espanha, mas aqui que eu tô em Portugal, que a gente fala a mesma língua, eu tava nesse momento muito sensível, com muita dor no pé, que foi esse dia antes de chegar em Porto. E a forma que a mulher me tratou na loja, que eu fui comprar a faixa pro meu tornozelo, o caminho deixa a gente muito sensibilizado, porque o caminho mexe com muita coisa. Às vezes você está numa caminhada o dia inteiro, que você começa a pensar em coisas da sua infância, você começa a pensar em ex-relações, é uma terapia constante, o caminho faz isso com a gente. E aí, nesse momento que eu já estava super sensível, e a forma que ela me falou, que é uma forma que todos os brasileiros que moram aqui falam, é assim mesmo, né? O português é assim, ele não vai ficar falando por favor, desculpa. Então a forma que ela me tratou foi meio que me dando ordem. Eu me senti muito mal, porque ela foi me pondo dentro da loja, falando assim: entra, 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 senta aqui na maca. Eu falava: não, eu vim comprar uma faixa. Ela: senta na maca. E eu falava assim: eu não vou sentar na maca, por que você tá me tratando assim? Eu comecei a chorar, porque pra mim ela tava me dando bronca e eu não sabia por que ela tava me dando bronca. E eu comecei a chorar, e daí eu voltei pra loja, saí da maca, voltei pra loja, ela começou a falar mal de mim na minha frente, do tipo: é uma ingrata, não quer nem massagem. Eu falei: eu não sabia que você ia fazer uma massagem em mim. Eu tava muito sensível, assim, eu comecei a chorar, eu não parei mais de chorar. É, e a gente fala a mesma língua, então às vezes não adianta, mesmo falando a mesma língua, é a forma que a pessoa fala, né? E sei lá, pode ser uma característica daqui, pode, mas às vezes é só um dia ruim da pessoa naquilo, assim. O caminho ele te dá uns tapas na cara, é uma terapia. Para mim é incrível as reflexões que a gente tem, as coisas que acontecem. É um curto espaço de tempo que você te dá cliques, assim. Ontem um dos alemães, ele virou para mim, ele fez um comentário, ele me conheceu no caminho, ele andou um dia comigo, só um dia. A gente veio conversando, 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 conversando sobre a vida, sobre trabalho, sobre carreira, sobre tudo. E aí ontem ele virou e falou assim: eu não te conheço direito, mas você tem uma forma tão independente de ser que eu acho que deve magoar muitos amigos. Aí eu fico assim chocada, porque não faz nem 3 semanas que uma amiga minha resolveu me contar que há 2 anos atrás na Índia eu magoei ela, porque na Índia eu virei e falei assim: ah, eu preciso ir pro café sozinha, eu não quero jantar com você.
porque eu preciso ficar sozinha. E ela guardou isso por 2 anos. Ela falou, eu preciso te falar uma coisa. Teve um momento na Índia que você não quis jantar comigo porque você queria ir sozinha e eu achei que eu tinha te feito alguma coisa. Eu achei que eu tinha te magoado, eu achei que você estava brava comigo e aquilo ficou na minha cabeça por 2 anos. E nem me passou pela cabeça que eu tinha magoado, minha amiga. E essa minha independência, essa minha necessidade de ter o meu momento sozinha. E o menino tinha acabado de me conhecer no caminho. E por causa da independência deve assustar muita gente. E eu falei, assusta, eu preciso tomar cuidado com isso, porque parece que eu não gosto das pessoas. Para mim é tão importante eu estar comigo e estar sozinho, parece que eu não gosto da pessoa que está comigo, né? Então o caminho tem dessas, assim, do nada você conhece uma pessoa, em 5 minutos de conversa estão os dois chorando. Isso aconteceu várias vezes no caminho comigo, várias vezes, de você se abrir de uma forma que, não sei, uma forma que você não se abriria numa terapia, não se abriria com seu melhor amigo e de repente aquele peregrino surge na sua frente com as mesmas questões que você e vira uma terapia mesmo. É muito incrível essas conexões, que é só no caminho, não dá para explicar, é só fazendo. Ai, Marina, que saudade do caminho! Falando em caminhar sozinha, parece que você agora vai caminhar acompanhada, é isso mesmo? Eu não Ou quero não? Ou nem por um tempo? eu não quero nem ver como é assim, porque eu tô namorando tem muito pouco tempo, mas também nesse namoro de 2 meses a gente já resolveu morar junto, trabalhar junto, fazer tudo junto. E aí ele tá chegando aqui amanhã e a gente vai andar junto. E aí, bom, agora são 240 quilômetros até Santiago, né? É bastante para você ficar com uma pessoa. A gente vai fazer o quê? Em 8, 9 dias. Eu acho que é muito tempo para andar com alguém, ainda mais, né, estando num relacionamento. E eu já falei pra ele, falei, você não, assim, se a gente estiver em ritmos diferentes, tudo bem. Se a gente dormir em cidades diferentes, tudo bem. Se meu pé ficar machucado, você segue. A gente não precisa fazer tudo grudado. Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, pra mim é muito importante minha individualidade. Se eu tiver num momento que eu preciso andar sozinho, eu vou te falar, te encontro à noite em tal cidade, vamos separar. Ele falou, não tem problema nenhum. Porque ele não é peregrino, ele não sabe como funciona, mas ele também tinha esse sonho. E eu falei, vamos tentar, vamos. Talvez a gente ande alguns dias juntos, talvez a gente ande separado. Eu não sei, eu nunca fiz isso junto. Pra mim sempre foi sozinha. Eu não sei como é que vai ser. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver nos stories da Marina, então, como vai ser. Peregrina escritora, você está revisando o seu livro também. Essa paradinha no Porto foi estratégica para isso. Foi. Conta um pouquinho do teu livro e teve essa pergunta também, porque esse teu livro são de outras histórias, mas já estão perguntando se deste caminho agora, quem sabe sai um livro também. Eu tô aqui fazendo um monte de anotações, mas não sei se sai livro. São mais reflexões e coisas que acontecem nesse caminho. O outro caminho, sim, ele tá no livro, porque é o livro, na verdade, sobre meu período sabático, sobre esses 2 anos viajando sozinho o mundo. Então tem muita história de Índia, de Sri Lanka, tem o caminho, tem Grécia, tal. E eu queria mesmo parar aqui no Porto por uns dias, acabei machucando o pé e ficando, mas assim, eu queria parar para revisar, porque a editora fez a revisão da editora. Antes do caminho, entreguei para a editora. E nessas 2 semanas, eles fizeram a revisão e me devolveram. E eu não arrumei um computador para trabalhar. Eu precisava arrumar um computador com Word. Não dá para trabalhar aqui do celular para aceitar as revisões. Então, a minha parada era estratégica para aprovar as revisões da editora e depois já ia para a próxima etapa, que é a diagramação. Mas eu não arrumei computador aqui, porque hoje era domingo, tive que trocar de rosto, as bibliotecas estão fechadas, aí só me sobra amanhã. E amanhã tem pessoas que eu quero ver, que eu quero conhecer, e daí o Casper também já chega. Então eu falei, quer saber, não é para ser. A editora não tá me pressionando, eles falaram, pode ser, as meninas falaram, pode ser depois. Então, acabando o caminho, eu faço essa aprovação e vai para diagramação e tá tudo bem. Eu não tenho essa urgência, não. Mas era uma das ideias, era terminar agora. Mas não tem problema. O livro sai ainda esse ano, tenho certeza, e sai online e sai físico, em português, e daí no começo do ano para o inglês também. Então vai sair. E tem sim, tem todas as histórias do outro caminho no livro, o Caminho do Norte, o Caminho Francês, o Aragonês, tem no livro.
Ah, que maravilha! Mega, mega curiosa. Nossa, muito legal. Deixa eu te perguntar, quantos dias você ainda tem? A tua meta é chegar até Santiago ou é ir além? Porque você não foi até Finisterre e Mochia, né, Nunca, Marina? nunca. Então dessa vez eu quero ir. Depois de Santiago para Finisterre e depois Mochia. Eu pensei nisso. Santiago, Finisterre e Mochia. É, é isso? É, pensei nessa ordem. E fazer a variante espiritual também. A variante espiritual tem um trecho que pode ser feito de barco, né? E já me deram o telefone do barqueiro para confirmar se ele está fazendo barco ou não agora, por causa da pandemia. Se não, acho que é mais longo ainda, porque daí vai andando, né? Pelo que eu entendi. Eu tô com todo o tempo, assim. Eu gostaria de estar no meu aniversário em Lisboa, que é dia 6 de novembro. Então, daqui até dia 6 de novembro eu tenho livre. Eu consigo, gosto de fazer essa média de 30 quilômetros por dia, mas vamos ver como é que vai ser em dupla e vamos ver como é que estão os trechos e como é que tá meu pé. Mas se der, é isso. Se der, eu começo pela costa, passo para o central, faço a variante espiritual, chego em Santiago de Compostela, vou para o Finisterre e vou para Mochia. E se bobear, ainda volta. Agora do Porto, ele estava chegando em Fátima. Então ele está caminhando há 2 meses. E sei lá, eu gostei da ideia de fazer o francês. Bobear até emendo, mas vamos ver. Ah, É isso. ai, Marina, muito, muito obrigada por toda a partilha, porque está sendo, como eu digo, informativo, inspirador e divertido. Nossa, eu tô anotando muitas dicas, eu ainda vou te passar outras. E uma delas, Isso. tenho que te dizer, em Santiago tem um albergue de brasileiros, Orlando e Ramiro, os Cistos no Ah, Caminho, depois eu vou te mandar. Enfim, tem outras ideias que estão assim surgindo, mas depois eu te mando, a gente mantém contato. E vou amar se a gente puder fazer outra live em outro momento. E nossa, muito, muito feliz que você está aí aproveitando muitas experiências. O caminho é sempre transformador, eu diria, é, né? O é. que você diria para quem ainda não fez o caminho de Santiago, assim, uma mensagem final? Gente, todo mundo tem que fazer. Assim, não importa se você gosta de andar, não gosta de andar, não importa se é religioso, não é religioso. Hoje o caminho ele não tem muito a ver com espiritualidade. Seus comportamentos, então eu aconselho para todo mundo, assim. Não importa a sua condição física, como está seu corpo, você pode escolher andar 10, 15 quilômetros por dia, você pode escolher andar 40. Se você escolher um caminho um pouco mais movimentado, né? Nesse trecho Lisboa-Porto não tão simples, mas se você for para um caminho francês, um caminho do norte, você vai ter muito mais estrutura e você faz o seu caminho, você escolhe quanto andar. Então é para todo mundo, é para todas as idades, é para todas as idades. Dá para fazer com criança, sim, que também foi uma das perguntas. Já vi gente fazendo com criança, mas aí você vai escolher andar 15 quilômetros, 10 por dia. Você está com criança, também tem que né, interagir. As crianças têm que interagir de forma diferente. Então, é para todos e eu acho que todo mundo tem que fazer. E é muito mágico. E não dá para explicar o que é o caminho. Não dá para explicar mesmo. Tem que fazer e sentir. É muito mágico. É muito mágico. É isso. E obrigada, Andréia. Tá meio travando aqui, mas eu queria agradecer muito. Eu vou pegar todas as dicas com você agora para esse próximo trecho que você já fez. Obrigada pelo livro, que na verdade o livro que você me deu com as fotos foi o que mais me inspirou para fazer o caminho em português. Eu não pensava tanto em fazer ele antes.
E obrigada por esse canal e por você divulgar tanta informação e conectar tantos peregrinos, entrevistar tanta gente. Eu vejo muito das suas entrevistas e trazer essa informação, todas essas informações e conectar tanta gente. É incrível. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, digo eu. E até a próxima. Mantemos contato e vamos acompanhando então a Marina no Mudei a Rota. Bom caminho, peregrina. Beijo, abraço enorme. Obrigada. Tchau, gente. Bom caminho Tchau, para gente. todos. Obrigada. Bom caminho.